Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos por aqui mais uma vez para falarmos sobre história, preparação para o Enem 2025. Você já me conhece, sou o professor Guara, vou trabalhar com vocês dentro do segundo tema da matriz de referência do Enem. Nós estamos trabalhando o segundo tema, nós já fechamos, preste atenção, nós já fechamos todo o primeiro tema, tá certo? Só para relembrar quem está nos acompanhando desde o início das nossas aulas aí, nós já fechamos o tema diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade. Neste primeiro tema, nós trabalhamos 5 subtópicos. E desses 5 subtópicos, nós já fizemos, inclusive, questões de revisão para você. Iniciamos o segundo tópico, que eu já coloquei ali no quadro também para você lembrar, que é formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado. Nesse, nós já trabalhamos um tópico que é grupos sociais em conflito no Brasil imperial e a construção da nação. E agora a gente vai trabalhar com você o segundo subtópico deste item 2, não é? Que é o tema hoje, cidadania e democracia na antiguidade clássica. Por que a gente discute assim a ideia mais da antiguidade clássica também? Porque a história ela é dividida em 2 antiguidades. Nós temos a antiguidade oriental, onde você estuda lá os povos da Mesopotâmia, o Egito antigo, não é? E nós temos a antiguidade ocidental ou antiguidade clássica. E esta a gente estuda com mais profundidade porque é a partir desta antiguidade que nós, da sociedade ocidental, trouxemos o nosso legado. Então, tudo aquilo que nós, ocidentais, levamos em consideração enquanto ética, moral, ação política do Estado, representatividade, movimentos sociais, luta por direitos, nós temos como legado as sociedades clássicas, que são basicamente 2. A Grécia Antiga e a Roma Antiga. E aí a gente coloca, então, a partir dessas sociedades, a ideia de legado que a nossa sociedade ocidental traz para nós. A outra questão é que nós somos uma sociedade que se caracteriza por ser sociedade ocidental, liberal, capitalista, cristã. Então, essa é uma das características desta sociedade chamada de sociedade ocidental. Durante o período medieval, esta sociedade foi chamada de sociedade da cristandade ocidental também, porque durante a Idade Média, ou período medieval, o aspecto religioso pesou muito nos caminhos da sociedade naquele momento. Então, ela também é conhecida assim. A partir do processo de revoluções, de mudança do pensamento, que vão caracterizar a chamada Idade Moderna, nós vamos ter influências de pensamentos, de teorias, de filosofias que vão alterar esse aspecto no mundo medieval, trazendo a ideia do mundo moderno, com as grandes invenções, como principalmente o Renascimento, uma reforma que ocorre dentro da igreja, né, que dominava a sociedade medieval, surgindo o movimento protestante. Nós temos as grandes navegações, ou expansão do comércio, a ideia também que chega, a ideia de acumulação de riquezas, de busca de matérias-primas para enriquecimento, acumulação. E aí você tem, então, a transição para o mundo contemporâneo, que é o mundo que nós estamos vivendo. Então, isso tudo está neste segundo tópico, que é justamente formas de organização social, o trabalho dos movimentos sociais no processo de transformação da sociedade, o pensamento político que vai surgir a partir do final da Idade Média, e a gente tem a ação do Estado, né? O Estado enquanto instituição, tá certo? Então vamos começar a nossa aula trabalhando justamente essa ideia da chamada cidadania e democracia na antiguidade. E é interessante que na segunda-feira agora foi o Dia Internacional da Democracia. Olha só que legal.
E aí, como estamos na semana que se comemora a ideia, não é, o pensamento democrático, em alguns locais que ainda não existem, estão em lutas através dos movimentos sociais para que a democracia seja instaurada em alguns estados nacionais. Nós vamos iniciar então a nossa aula, então está muito legal isso, que a gente está discutindo um tema que hoje é um tema presente no nosso Exame Nacional do Ensino Médio e é um tema que você já trabalhou lá na sua escola ou ainda está trabalhando, e aqui a gente vai reforçar esses conceitos com você, beleza? Olha só, origens e conceitos fundamentais a gente traz aqui para você. Então, as duas palavras aqui é interessante que o aluno consiga dominar legal. Então, a gente vai pegar a ideia da cidadania e a democracia, que são os pilares fundamentais das sociedades ditas modernas. Eles têm suas raízes profundamente entrelaçadas na antiguidade clássica, que eu já disse para você que a antiguidade clássica ela é composta pelas sociedades gregas e romanas, certo? E entre os séculos 8 e o século 3 a.C., gregos e romanos desenvolveram os conceitos revolucionários sobre participação política, direitos cívicos, que moldaram permanentemente a chamada civilização ocidental, que é a nossa civilização. Vamos pegar pela Grécia Antiga, não é? A Grécia Antiga, especialmente em Atenas, que é de lá que vem esse tema, nasce a primeira experiência democrática da história, onde o conceito de democracia, ou de demos, povo, e kratos, poder, se uniram para formar um sistema político inovador. Paralelamente, Roma construiu um complexo sistema republicano também, né? Então eu tenho aqui o destaque para sistema republicano, baseado em uma hierarquia cidadã que foi muito bem definida, onde se tem a ideia de direitos e deveres que vão variar de acordo com o status social do cidadão romano. Estes modelos antigos, apesar de suas limitações e contradições, estabeleceram princípios fundamentais como participação popular nas decisões políticas, a importância do debate político e a responsabilidade cívica, que são conceitos que continuam a influenciar nossas democracias hoje. Então, são conceitos que influenciam ainda as chamadas democracias modernas, certo? Então, vejam que essa introdução já nos traz várias informações sobre esse processo. A gente começa, então, ou continua falando, não é, a origem exata de onde se tem a ideia, o conceito sobre democracia. Então, para você que está me assistindo, o que seria democracia para você? Nos últimos anos, a gente tem ouvido falar muito sobre isso. A gente tem ideia também de que existe uma situação de que alguns países estão tentando abolir essa ideia de participação do povo, deixando o Estado muito mais forte, cada vez mais influenciador na vida das pessoas, tirando a liberdade das pessoas, o direito de voz, o direito de participação. Então, nesse aspecto, a palavra democracia hoje é uma palavra muito forte para nós. E a gente vai olhar, então, num aspecto, já que o propósito da temática é entender esses dois conceitos lá nas sociedades antigas. Então, a gente pode falar aqui sobre a ideia de que a democracia ateniense, e aí é o primeiro aspecto, né? Então, é em Atenas que surge a democracia, porque na Grécia Antiga, né, você sabe, a organização da Grécia ela é através do sistema de cidade-estado, certo? Sistema de cidade-estado. Então, quando a gente fala da Grécia, quando a gente comenta sobre essa situação, então a Grécia, a gente coloca assim, Grécia Antiga, ela se apresentava no sistema de cidade-estado, ou cidades-estado. Então, a cidade-estado, né, ela é uma unidade política, ou era uma unidade política independente, certo? Uma unidade política independente. Ela, a cidade-estado, ela era autônoma, então ela tinha uma autonomia política, né? Autonomia cultural também, porque cada cidade tinha sua cultura própria, ela tinha uma identidade econômica própria também,
certo? E social. As sociedades, elas eram também diferenciadas. Então, a cidade-estado, elas eram basicamente rivais uma da outra, tá certo? Havia uma competição entre essas cidades. Então, qual que era a única coisa que tinha o sentido de unidade das cidades gregas antigas? Então, o sentido de unidade era a religião, porque todos adoravam o mesmo panteão de deuses, tá certo? Tendo Zeus, o grande pai desse panteão, e aí os gregos, né, quando a gente fala assim, todas as cidades-estado tinham o seu deus específico. A cidade de Atenas tinha a deusa Atena. Então você tem essas cidades que cada uma tem um deus protetor, e esse deus protetor faz parte de um panteão, de um conselho, de uma assembleia de deuses que são sujeitos a Zeus. Então a religião era a única situação de unidade, não é? Então a outra questão, além da religião, que trazia a unidade dessas cidades, eram os Jogos Olímpicos. No momento em que havia paz entre esses povos, né? E aí você tem então a ideia de que havia essa questão de união. E a língua. Então, as cidades-estados, elas tinham uma mesma linguagem. No entanto, cada cidade-estado, como já colocado aí no quadro, tinha uma autonomia política, uma autonomia cultural, social, econômica. No caso de Esparta, por exemplo, Esparta ela não era uma democracia, né? Em Esparta era uma monarquia. Nós temos outras cidades em que nós temos a tirania, em outras cidades nós temos a ideia de uma monarquia hereditária. Em Atenas houve uma evolução, e aí a maioria das cidades tinha uma oligarquia como forma de organização de poder. Atenas ela vai evoluir, então em Atenas nós vamos ter uma certa evolução sobre isso. Então em Atenas nós vamos evoluir da questão do pater, que era um líder familiar, né, que governava. Então esse pater na cidade de Atenas, aí eu vou destacar aqui, Atenas, que é de onde a gente está trabalhando o conceito de democracia. Então, Atenas, ela começa a partir do Genos. Nesse Genos, nós temos um pater, um pai, né, o pater famílias. Depois desse Genos, nós temos a evolução para um tipo de governo chamado de oligarquia. Deste tipo de governo, nós vamos ter a tirania, né? E a tirania será finalmente substituída pela democracia. Certo? A democracia é justamente esta forma de organização que Atenas vai sofrer, e aí dentro do aspecto em que Atenas toda, após uma série de lutas sociais, uma série de influências dos chamados movimentos sociais, uma série de reformas que ocorrem, né, entre o processo da oligarquia e da tirania, a gente ainda tem a questão dos líderes arcontes. Nós temos os reformadores como Solon e Drácon, que vão fazer profundas reformas, que vão fazer com que as categorias mais baixas tenham acesso a determinados direitos que a cidade vai dar. Então você tem as três categorias, né, os eupátridas, que se representavam ali as oligarquias. Você tem os demiurgos, que representavam uma espécie de classe média, composta de artesãos, comerciantes, armeiros. E você tem, né, o povo em geral, os tetas, né? E aí você tem esse grupo que vai ascender ao poder, composto de camponeses, as categorias menos favorecidas. Então, a partir daí, nós temos o desenvolvimento desse aspecto a partir do século V, que representou uma experiência política única na história antiga. Este sistema ele se baseava na participação direta dos cidadãos nas decisões políticas. Então, uma situação que eu quero que você guarde aí é essa. A democracia ateniense, quais são as suas características, não é? Então, a primeira característica da democracia ateniense é que ela tem a participação direta. Então, ela é uma democracia direta. Primeira característica que eu quero que você marque aí é que ela é uma democracia direta. Bem, já trazendo para os nossos dias, a nossa democracia atual ela é tida como uma representação.
Então, ela é uma democracia representativa. Então, na democracia ateniense, de onde nós estamos trabalhando os primeiros conceitos, a democracia ela é direta. Então, o cidadão, ele se representa dentro do processo político ali. Então, ele faz parte das decisões políticas, criando instituições inovadoras que vão permitir o exercício efetivo do poder popular. O coração da democracia era a chamada eclésia, que significa Assembleia Popular. Então, na eclésia, onde todos os cidadãos podiam participar, debater e votar. Então, vejam bem, todos os cidadãos tinham participação, podiam debater, podiam votar sobre questões fundamentais da polis, que era o nome da cidade, não é? Então, você tem essa assembleia, reunia-se regularmente na colina de Pnyx, próxima à Acrópole, e podia contar com até 6.000 participantes em sessões importantes. Então, complementando a eclésia, tinha outras duas instituições, que era a Bulé, um conselho de 500, que era responsável por preparar pautas das assembleias, e os chamados tribunais populares, né? Onde júris compostos por centenas de cidadãos decidiam questões judiciais. Bem, dentro desse aspecto, o que é que eu quero destacar para vocês? A primeira ideia de eclésia, né, ou Assembleia Popular, nesta eclésia, você tem a ideia de igualdade, certo? A ideia de igualdade. Então, nessa ideia de igualdade, significa que todos os cidadãos, independente de seu status social, de seu status econômico, eles, ao adentrarem a eclésia, eram todos iguais, certo? Então, eram todos irmãos, vamos assim dizer. Então, o eupátrida e o demiurgo disputavam o mesmo aspecto de participação. Não é porque eu era um eupátrida, ou seja, tinha um poder aquisitivo forte, era proprietário de terras, que eu tinha um poder maior do que o demiurgo, que era um comerciante. Absolutamente. A inovação desse sistema é que dentro da eclésia todos são iguais, certo? E dentro da Assembleia não é só a igualdade de participação, mas a igualdade no momento da votação também. Todos podiam ser candidatos aos cargos eletivos. Então, o cargo de defesa da cidade, que era ocupado durante um ano, qualquer cidadão poderia ser, até porque todos os cidadãos tinham preparo para a vida militar. Não é? Então, nesse aspecto, todos eles tinham esse preparo para a vida militar, por conta da necessidade de defesa da cidade. Então, havia o aspecto disso. Então, o cidadão que se candidatava a ser o responsável pela limpeza da cidade. Então, não interessava qual seria a sua origem social, sua origem de categoria social. Ele poderia, a partir do processo de ser cidadão, ele tinha o direito de se candidatar. Mas a gente tem que olhar algumas questões aqui, não é? O que é ser cidadão em Atenas ou na Grécia Antiga? Né? Qual é o critério para ser cidadão? Qual é o critério para ser cidadão? Então, a ideia para ser cidadão precisa primeiramente, né, a ideia de ser homem, mulher não tinha o título de cidadão, né, tinha que ser maior de 21 anos, né, ele precisava ter terras, então ele deveria ser proprietário de terras. Aqui, homem livre, né? Homem livre, deveria ser nascido na cidade, ou nascido na polis. Então, aqui o estrangeiro não tinha o direito como cidadão. O estrangeiro ele poderia morar na cidade, mas não tinha o direito de voto. Então, você tem a ideia de homem livre, okay? Proprietário de terras, maior de 21 anos, certo? Então, nesse aspecto, é uma sociedade masculina praticamente. Então, a mulher não tem o direito de cidadania em Atenas. A mulher ela é tida como alguém menor. Sempre ela vai ser alguém menor. O que significa isso, professor Guara? Significa dizer que em Atenas as mulheres eram submissas ao homem em todos os aspectos. Tá certo? Então, a gente também pode destacar essa ideia da mulher logo aqui, né? Fazer um comparativo entre o homem e mulher. Porque já veio questões no Enem sobre isso aqui.
Então, a mulher, ela era totalmente submissa à sociedade, ela era tida sempre como menor, não é? Sempre como menor. Essa mulher não tem direito, nenhum direito político, tá certo? Ela não podia participar dos eventos políticos, ela não poderia participar da polis. E aí, como menor, ela tinha que ser sempre tutelada por alguém. Então, quando ela era menor, criança, vamos chamar de criança aqui, né, ela era tutelada pelo pai. Quando ela casava, ela passava a ser tutelada pelo marido. Então, ela saía da residência do pai em um evento chamado de núpcias. Então, nesse evento chamado de núpcias, ela era vestida de noiva e com ela mais 15 moças se vestiam também com roupas matrimoniais e acompanhavam essa moça menor da sua casa, da sua residência, para a residência do marido. Então, isso era chamado o ritual da núpcias. Então, a partir daí, e aí havia o ritual do matrimônio, esse ritual do matrimônio realizado entre as duas casas, né, a casa do marido e a casa da moça. A partir daí, ela passaria a ser tutelada pelo marido, ok? E essa mulher, sem direitos políticos, ela tinha apenas alguns direitos sociais. Primeiro, de ser esposa. Então, é um direito que lhe assistia. Né? O direito de criar os filhos é um direito que lhe assistia. Ela também tinha o direito de administrar o matrimônio. Matrimônio era o nome da residência, certo? Hoje o matrimônio é confundido com casamento, né? Mas matrimônio era a residência onde a mulher habitava com seu marido. Dentro do matrimônio, ou residência, ou casa, como a gente usa hoje, ou lar, existiam alguns espaços. Uns eram definidos para o homem, outros eram definidos diretamente para a mulher. O espaço da mulher era chamado de gineceu. E o espaço do homem era chamado de androceu. No espaço chamado de gineceu, a mulher só poderia receber parentes femininas para visitá-la, mãe, irmãs, primas. No ambiente do homem, chamado de androceu, ele poderia receber quem ele quisesse, a hora que ele quisesse, porque ele é o dono do matrimônio, posto que o matrimônio está incluído dentro do patrimônio. O que era o patrimônio? Era o matrimônio, a casa, não é, onde ele habitava, a casa dele e da esposa, também composto pelas terras onde se fazia a plantação, as terras onde se fazia a criação, e composto aí também pelas propriedades que ele poderia ter também, além dos escravos, que ele era o dono, o proprietário dos escravos, que serviam a casa. Então, tudo isso a gente chamava de patrimônio, porque aí vem lá das origens do pater, dentro do antigo genus, certo? E o matrimônio ficava dentro do patrimônio. E na ausência do marido, a mulher, então, poderia administrar o matrimônio, administrando a questão da dispensa, da alimentação, ordenando as atividades dos escravizados. Quando o marido chegava, ela deveria se recolher aos seus aposentos. Não é? Onde a gente fala hoje no ditado popular, recolher-se a sua insignificância. Então ela se recolhia ao gineceu e só saía quando ele a chamasse, quando ele quisesse ter alguma conversa com ela, ou quisesse namorar com ela, ou namorar depois, ele mandava avisar que iria visitar o seu ambiente em um determinado momento da noite. Então essa era a ideia da mulher. Ela não podia ir sozinha, por exemplo, ao mercado, ela sempre teria que ir com alguém, acompanhando. Lembre-se, ela é menor, então ela não tem tutela. Quando o marido morria, ela passava para uma terceira tutela, a tutela do filho mais velho. Então, sempre o filho mais velho assumia a tutela da mãe, guardando a mãe, vamos assim dizer, protegendo a mãe, dentro das propriedades que ele herdou do pai, certo? Então, aqui uma parte de história da vida privada na antiga Grécia, né, para a gente ir entendendo a ideia de direitos, como é que a gente tem a conquista dos direitos femininos até os dias de hoje, como é que a posição de uma sociedade se colocava para a gente perceber como que a organização social se apresentava nessas sociedades antigas. Uma outra questão que eu queria também destacar aqui, bom, já falamos quem é o cidadão, não é? A questão também de que
O cidadão é aquele que se preocupa com a sua polis, certo? E aí ele então é chamado de políticos, que a gente chama de cidadão. O cidadão é o morador da cidade. Então, o cidadão aqui é aquele que defende a cidade, que nasceu na cidade, aquele que trabalha pela cidade. Então, ele é chamado, como Sócrates o definia, como políticos. Daí também sai a ideia da palavra política, que quer dizer polis mais ética. Daí da união da palavra polis, cidade, estado, e ética, que era uma visão de mundo, uma visão de vida que os atenienses desenvolveram através das escolas filosóficas, né? Temos a palavra ética. Então, política sai daí, polis mais ética. E todos os cidadãos que tinham esses direitos, a partir do critério do que é ser cidadão, tinham direitos iguais dentro da eclésia, certo? Olha, mais tarde, as igrejas primitivas, lá dentro da Roma antiga, quando surgiu o cristianismo primitivo, eles vão trabalhar essa ideia dos gregos, né, criando as eclésias. Tanto é que o nome das igrejas vem de eclésia também, né? Então você tem o eclesiástico, você tem a eclesiologia, que é o estudo da organização da igreja. Então, por conta de que a concepção do cristianismo primitivo era a mesma dos atenienses, de uma certa forma ou de uma forma geral. Então, todo aquele que adentra um templo, uma igreja, ele é um irmão. Então, se ele é irmão, ele é igual ao outro. Não é porque eu tenho uma posição social aqui fora que vai me diferenciar daquele que ganha menos do que eu quando eu estou num processo de adoração dentro da eclésia. Isso é muito legal, né? Se as pessoas entendessem isso, a gente não teria tanto conflito, não é, aí fora, e não teria tantas denominações disputando espaços, mas isso aqui é um outro assunto que eu vou discutir quando falar de reforma protestante para vocês, tá bom? Muito bem, então vamos aqui à ideia de eclésia, né? Então já sabemos que eclésia é a Assembleia Popular. Esse era o órgão máximo da democracia, onde todos os cidadãos podiam participar e votar, tá certo? Então você tem aí a ideia da igualdade política, né? Você tem a igualdade de participação, você tem a igualdade de voz. Existia inclusive isso aí, né? Nós temos a isocracia, que é a participação igual nas decisões políticas. Você tem a isegoria, que são as tendências que essa democracia estabelece. Para você ter uma ideia, quando um cidadão falava 30 minutos e alguém replicava, essa pessoa tinha o mesmo tempo de fala de 30 minutos. Então, até o tempo de falar, todos tinham o mesmo direito, era o mesmo tempo, tá certo? A eclésia é muito bacana, é uma experiência muito interessante que a gente tem que aprender aqui. E aí nós temos os tribunais populares, que é a dicasteria, né? A dicasteria, que são os tribunais populares, são júris populares que decidiam questões jurídicas e legais. Então, sobre o entendimento de democracia dentro da cidade de Atenas, a gente traz esses principais conceitos para vocês entenderem, né, essas principais conceituações para vocês perceberem como que a sociedade ateniense se organizava, tá certo? Dentro da questão aqui também existiam alguns movimentos de luta pelo poder dentro da sociedade ateniense, em que alguns tentavam derrubar o poder popular, estabelecer um poder único. A esse tipo de governo a gente chama de tirania. Então, o tirano era aquele que assumia o governo sozinho, não se submetia a nenhum tribunal, a nenhuma assembleia, e ele tomava as decisões políticas sozinho a partir dele, não é? Mais tarde será chamado de autocracia, certo? Então, eu governo sozinho. Então, a sociedade ateniense nos ensinou uma participação de poder político bem mais interessante, que é onde todos os cidadãos, aí, mesmo levando em consideração o que é ser cidadão na sociedade ateniense, perceber-se como cidadão na sociedade ateniense, e aí perceber isso é também entender que há uma evolução, de uma certa maneira, em que todos aqueles que são nascidos na cidade, são os políticos naturais, eles têm o direito de definir os caminhos da organização social, da organização política, econômica, cultural até de sua sociedade.
certo? Isso é exemplo para nós, e olha, marque aí, o Enem gosta de trabalhar com esses conceitos, conceito de democracia esse ano deve vir, em virtude de várias situações ocorridas na história atual, certo? E o Enem é uma prova contextualizada, é uma prova de assuntos que são discutidos no mundo contemporâneo. Então, além de ser uma prova contextualizada, não é, ela é uma prova atualizada, né? Então, a gente tem que entender isso. E a palavra democracia está sendo muito falada por aqui, não é? Pelos dias de hoje. Aí, entendendo como que a cidadania ou a democracia se estabeleceu na sociedade ateniense, a gente vai trabalhar, então, o conceito de cidadania na República Romana, que aí é uma outra organização social que influencia a nossa sociedade, é uma outra organização social que nós trazemos como exemplos para a nossa sociedade atual, certo? Então eu tenho aqui a cidadania na República Romana, aí eu vou trabalhar direitos, deveres e hierarquia social. O sistema romano de cidadania desenvolveu-se de forma mais complexa e hierárquica do que o modelo ateniense. E a República Romana, que se estabeleceu do ano 509 ao ano 27 a.C., então a República Romana ela está entre duas situações da história romana. E aí eu vou só colocar aqui, para a gente entender um pouquinho melhor essa questão. Olha só aí, pessoal, a história da Roma Antiga, ela tem 3 momentos. Então, a gente entendeu a Grécia Antiga olhando apenas o aspecto da cidade de Atenas. Aí eu vou trazer para vocês aqui a ideia da sociedade romana. A história da Roma Antiga, ela se divide em 3 momentos. Monarquia. Aí eu tenho república. E eu tenho o império. Certo? São os 3 momentos aqui da história da Roma Antiga. Eu tenho a monarquia que vai cerca de 753 antes da Era Comum, o ano 509 antes da Era Comum ou antes de Cristo. A república vai até o ano 27, e do ano 27 até o ano de 476 depois de Cristo, eu tenho o império, quando cai o Império do Ocidente. Bom, em que momento a gente percebe o desenvolvimento do conceito de cidadania? É aqui. Certo? É aqui, ó. Então é aqui que eu vou ter a construção deste conceito. Olha aí. Então a cidadania, como entendida pelos romanos, ela se desenvolve dentro do processo de república, dentro da República Romana. A República Romana, ela resulta bem aqui de movimentos sociais. Olha como é interessante. Então eu tenho a pressão da plebe, a luta da plebe. Então esse movimento social liderado pela plebe, ou seja, o grupo geral de pessoas que vai combater a aristocracia, né? Os grandes proprietários da Grécia Antiga eram os eupátridas, conhecidos como eupátridas, filhos do pater. Não é? A aristocracia romana, aqui, são chamados de patrícios. Então, os patrícios também descendem da palavra pater. Então, são aqueles que descendem das primeiras famílias que construíram a monarquia romana, que construíram o poderio do exército romano. E aí, no final da monarquia, nós temos um processo de expansionismo
E quando eu chego na República, essa proposta de expansão ela vai gerar uma série de conflitos internos dentro da sociedade romana. Por quê? Porque logo no início das lutas por conquista de territórios, que a gente vai chamar de guerras de conquistas, então os romanos vão se posicionar numa ideia de avançar, né, para ocupar territórios, para explorar os recursos desses territórios. Então, dentro dessas guerras de expansão, que nós chamamos, ali ainda no finalzinho da monarquia, e o início da República, o que vai marcar a República, então, logo no início das guerras de expansão, os soldados que lutavam, eles não tinham direitos a acessar as terras que eles conquistavam, eles não tinham direitos de descanso, por exemplo. Então, você tem a aristocracia que ocupava tudo isso, e aí eu tenho uma luta daqueles que vinham das guerras sem nenhum direito a participar dos espólios de guerra. Todos os espólios eram encaminhados para os patrícios, e os patrícios dividiam os espólios entre si. Então, o soldado romano morria praticamente em vão. Então, é a partir do momento em que membros da plebe, que era uma categoria mais abaixo da sociedade romana, então a gente tem que entender, assim como eu coloquei para vocês, a ideia de homem, mulher, de cidadão. Então, na sociedade romana, eu tenho 3 categorias sociais. Aí, pessoal, você que está aí me acompanhando, ei, prova do Enem está chegando, né? O exame. A gente tem que entender alguns conceitos também para não falar muita besteira por aí. As sociedades antigas não eram divididas por classes sociais. Quero que você entenda bem isso. A ideia de classe social ela é um conceito mais para frente. Hoje eu tenho a classe alta, a classe média, a classe baixa. Certo? Classe social. Nas sociedades antigas, a gente vai falar em categorias sociais. Em algumas sociedades, a gente tem a ideia de castas, por exemplo. Então, categorias, status social ou estamentos, como na Idade Média. Você não tem classe social também, você tem estamentos. Sociedade estamental, aquela sociedade que não há mudança na posição dentro da pirâmide. Na sociedade romana, eu tenho 3 categorias sociais básicas. Então, eu tenho os patrícios, a aristocracia. A aristocracia significa governo dos melhores, certo? Aí depois vinham os plebeus, a plebe, e aí embaixo eu tenho a base, que vai ser a base da sociedade romana, que vai ser uma sociedade escravista, que são justamente os prisioneiros de guerras, aqueles que são negociados no processo de expansão territorial. Eu vou ter como consequência também direta disso a presença dos escravizados, dos povos que vão ser submetidos pela expansão romana, também chamado de imperialismo romano. Está entendendo? Bem, quando os plebeus aqui, que eram antes dos escravizados, a base da sociedade, e mais tarde os escravizados vão ocupar espaços da plebe, porque os escravizados vão ocupar espaços de trabalho dentro dessa relação que substitui a plebe nisso, e muitos da plebe vão ascender economicamente. Então, dentro da plebe eu posso destacar os comerciantes, né? Os comerciantes que com a expansão vão ter acumulação, e os comerciantes começam a se organizar para participar politicamente das decisões de poder. E aí eu tenho uma série de movimentos, de pressões da plebe sobre a aristocracia. A esses tipos de movimentos, nós vamos ter algumas situações de avanço nos direitos políticos, sociais dos plebeus, que passam a participar de decisões políticas, elegendo um tribuno. Entre tribunos, todos patrícios, eles vão conseguir eleger um tribuno, chamado de tribuno da plebe, que vai dentro do Senado, que vai ser constituído dentro da República. O Senado vai ter um tribuno da plebe. Depois eles vão conseguindo eleger juízes, eles vão conseguindo eleger, além de tribunos, comandantes de forças de luta do exército.
Então veja que a plebe ela começa a ascender social, política, porque economicamente a plebe já vem se fortalecendo, em movimento do crescimento do comércio, da expansão do comércio, a partir do expansionismo de guerra dos romanos. Então a gente tem essa luta encabeçada por vários movimentos sociais liderados pela plebe. E aí é justamente dentro desse aspecto de lutas sociais em que a plebe vai avançar em direitos e deveres, e aí constitui-se o conceito de cidadania dentro da República Romana. Por isso que a gente destaca a ideia da República Romana ali, certo? Então você tem aqui essa situação da República do ano 509 até o ano 27 a.C., então estabeleceu diferentes categorias de cidadania, né? Cada um com direitos e obrigações específicas, criando uma estrutura social bem definida que refletia o caráter expansionista e inclusivo da civilização romana, né? Então você tem aqui a ideia do civis optimum juri. São cidadãos de pleno direito, nascidos em Roma ou suas colônias. Podiam votar, exercer cargos públicos, casar legalmente e receber proteção legal completa. Essa é a primeira condição de cidadania dentro da Roma antiga. Então, a partir do processo de avanço das lutas dos plebeus, você tem definições. Olha, ser cidadão aqui, lembra que eu coloquei o que é ser cidadão em Atenas? Tinha que ser homem, maior de 21 anos, não é? Proprietário de terras. Eu posso até citar bem casado, porque o casamento era muito cedo. Então, nesse aspecto, eu tenho também a ideia de quem é o cidadão romano. A gente fala muito, a gente ouve falar muito. Quem é o cidadão romano? Então, o cidadão romano ele é aquele que tem pleno direito. Quais são esses direitos do cidadão romano apoiado pelo civis optimum juri? Então, ele tem o direito de votar, ele tem o direito de exercer cargos públicos, ele tem o direito de casar legalmente e receber proteção legal completa, certo? E quem é o civicini suffragio? Então, são cidadãos sem direito ao voto. A plebe fazia parte, logo no primeiro momento, desse grupo de cidadãos, que eram os cidadãos. Interessante que alguns livros didáticos falam assim, cidadão sem direitos políticos. Bom, se é sem direito político, já não pode ser um cidadão, mas seria um cidadão de segunda categoria, segundo alguns historiadores da época, né? Então ele tem, geralmente, habitantes de territórios recém-conquistados. Tinham proteção legal, mas não participação política plena. Veja bem. Então, nesse aspecto, eu tenho duas formas de cidadão, né? Duas formas de cidadão. Os deveres dos cidadãos romanos incluíam o serviço militar obrigatório. Então, o primeiro dever, lá em cima está falando do direito. Agora vem aqui o dever. Aqui também eu quero deixar bem colocado para você, aluno, aluna que está me assistindo aí, que nesse tipo de organização social, não é, existe a ideia de que eu tenho direito e, logicamente, tenho de defender os meus direitos, porque foram nos dados a partir de lutas de muita gente que vieram antes de mim, que me deu o direito de voto, que me deu o direito de falar livremente, de expressar o meu pensamento, o direito de escolher que tipo de religiosidade eu quero seguir, independente daquela que seja a majoritária, né? A minha espiritualidade, eu tenho esse direito é meu, de desenvolver a minha espiritualidade, independente daquilo que o outro pense ou deixe de pensar, certo? Eu tenho o meu direito de cidadão, de participar do aspecto de disputa de poder. Então, esses são os direitos que me são assistidos. Eu tenho o direito de estudar, eu tenho o direito de concorrer a um cargo público, são meus direitos. Mas, acompanhando os meus direitos, eu tenho os meus deveres também enquanto cidadão. Então, eu tenho o dever de cumprir com as minhas obrigações enquanto um servidor público, por exemplo. Eu tenho o dever de transferir para o Estado os impostos que me são cobrados. Não é? Então, eu tenho o dever de servir a pátria, não é? Caso eu seja convocado, se estiver naquela faixa etária ainda, a pátria precisa
né? Porque não adianta a gente cantar o hino dizendo que quando surgir alguma coisa, verás que nem filho teu foge à luta. Não é para fugir mesmo, porque é meu dever defender a pátria, defender a bandeira do meu país. Então são a ideia dos direitos que acompanham sempre os deveres, ou os deveres que acompanham os direitos. Então deixar isso bem colocado para você que está me assistindo aí. Então eu falei lá em cima dos direitos dos cidadãos romanos. Aí a gente dividiu aqui em cima, deixa eu voltar aqui para você. 2 tipos de cidadão: o cidadão de pleno direito e o cidadão sem direito, né? Mas são cidadãos. Aí depois eu vou para os deveres, né? Então quais seriam os deveres dos cidadãos romanos? Incluiu, por exemplo, o serviço militar obrigatório, olha só, então o serviço militar era obrigatório, o pagamento de impostos e a participação nas atividades cívicas, né? A participação nas atividades cívicas, esse é o dever do cidadão. Então, quando ele é convocado para as legiões e entrar numa legião para lutar, para conquistar territórios, e ao conquistar territórios, aí vem vários benefícios, terras que são anexadas ao grupo romano, não é? A cidade de Roma, escravizados que chegam para trabalhar nas terras, para trabalhar nas minas, para trabalhar nas casas, no serviço doméstico, para trabalhar nas cidades, né, nos trabalhos urbanos. Então vejam que são riquezas que também são adquiridas desses territórios conquistados, desses territórios ocupados, e esses territórios que deverão pagar um imposto anual aos romanos, que era 30%. 30% era um único imposto cobrado anualmente pelos publicanos, e aí esse imposto então era levado para os cofres romanos. A história diz que a partir do momento em que eles estabeleceram o expansionismo durante a República, o Império Romano, quando se estabelecia a partir do ano 27, ele vai se sustentar por várias décadas, né, dos tributos e dos recursos que eles vão explorar desses territórios ocupados e mais tarde anexados àquilo que será chamado de Império Romano, certo? Então, assim, você tem a ideia da obrigatoriedade de ser convocado e participar do serviço militar. Também o cidadão deve pagar impostos ao Estado, ele é cobrado 30% de tudo aquilo que ele conseguiu durante o ano, né? E, por fim, ele deveria participar das atividades cívicas que o Estado gerenciava, certo? Ele tem que participar disso. Recentemente eu estava conversando com um amigo professor, né, falando sobre o desfile, sobre as festividades da Semana da Pátria, né, ele dizendo assim, eu odeio isso, eu não participo disso. E a gente fica pensando, bom, ele é professor, não é? Sendo professor, ele ensina alguma coisa sobre cidadania, ele ensina alguma coisa sobre condição de participação daquilo que a sociedade oferece, o Estado oferece. E como é que ele pode dizer que não gosta de uma coisa e de repente está querendo ensinar sobre aquilo, não é? Eu sempre digo, a gente não pode ensinar aquilo que a gente não pratica, não é verdade? Mas aí, a gente olhando os conceitos de participação, a questão das obrigatoriedades, dos direitos, eu tenho o direito de não querer participar, mas ao mesmo tempo você tem a ideia do dever de participar daquilo, porque você faz parte do processo educacional, certo? Então é entender um pouquinho disso, né? Falta a gente entender alguns conceitos para poder então levar a vida em um. Então você tem aqui o cursus honorum, que estabeleceu uma carreira política progressiva, onde os cidadãos mais destacados podiam ascender através de magistraturas. Ele podia ser um questor, ele poderia ser um pretor, ele poderia ser um cônsul. Essas 3 categorias aqui, elas mais tarde são acessadas pelos plebeus. Esses 3 cargos, vamos assim dizer, só eram acessados pelos patrícios, logo no início. Só que a partir do processo de luta da plebe para ascender socialmente dentro da República, esses cargos também serão acessados por plebeus. E quando os plebeus comerciantes começam a ascender, esses plebeus comerciantes passam a ser chamados de homens novos. Né, de homens novos. O que são os homens novos? São plebeus que enriqueceram.
E aí esses plebeus que enriqueciam, eles não tinham título, logicamente não tinham sangue patrício. Eles não eram descendentes das primeiras famílias que ocuparam a Itália. Então eles vão promover casamentos entre suas filhas e filhos de patrícios, ou filhos de plebeus com filhas de patrícios. Isso vai ser uma luta da plebe, porque vai ser aprovado por lei pelo Senado, dando direito à plebe de casar com patrícios e trazendo, unindo duas coisas, né? O nome tradicional do patrício e a riqueza, o dinheiro do plebeu, dando origem a uma nova categoria de pessoas dentro da Roma, chamado de homens novos, né? Ou nobreza nobiliária, também chamado assim, esse grupo aí. Então, nesse aspecto, eu tenho essa estrutura que se forma, e o plebeu consegue chegar a ser cônsul, um pretor, um questor, né, que eram cargos altíssimos dentro da hierarquia de poder na Roma republicana. Esta estrutura hierárquica permitiu a Roma incorporar gradualmente povos conquistados, oferecendo um caminho para a integração social e política que contribuiu significativamente para a estabilidade e expansão do Império mais tarde. Certo? Bem, tendo entendido essa questão das lutas dos plebeus, as conquistas que a plebe vai obter dentro da república, a construção de uma república estabilizada, a incorporação de outros elementos à estrutura de poder na Roma Antiga, mexe a sociedade quando a plebe ascende ao dinheiro, vou colocar assim, ascende ao poder econômico, surgindo os homens novos, e aí eu tenho um outro tipo de cidadão, e esses são os que vão assumir os mais elevados cargos, porque tem dois tipos de poder. Eles têm o poder econômico e agora têm o poder político. Somando essas duas coisas, poder econômico mais poder político dentro de uma sociedade dá poder social. Então, eu com poder econômico somado ao poder político, eu tenho influência dentro da sociedade. E o pior, que eu tenho influência dentro da sociedade, manobrando esta sociedade através da cultura. Então, eu tenho o poder de manobra na cultura, dizendo o que é e o que não é, o que pode e o que não pode no aspecto cultural, comportamental de uma sociedade, a partir de uma estrutura de poder estabelecida a partir da aquisição econômica e da eleição política. E é o que vai acontecer na Roma Antiga. A plebe ascende e, em determinado momento, a plebe tem posição mais elevada até do que alguns patrícios. Porque no processo do expansionismo do comércio, a agricultura romana entra um pouco em decadência. E aí os patrícios que se sustentavam a partir da agricultura, entra uma ideia de decadência, porque o comércio passa a ser mais visado pela sociedade romana, e aí aqueles que dominam o comércio são os que vão ascender economicamente. E os patrícios, não vendo um caminho melhor, casam suas filhas ou seus filhos com filhos de plebeus, dando origem a esse novo tipo de categoria de pessoas, os homens novos ou nobreza nobiliária, nobreza sustentada pelo dinheiro ou nobreza do dinheiro. Eu compro o título e pago. Certo? Bem, vamos comparar agora os dois modelos aí com vocês, a cidadania grega e romana. Então, nós temos o modelo ateniense, um modelo ateniense aqui. Então, na participação política, em Atenas, o que é que eu tenho? Democracia direta, com a participação intensa nas assembleias. Eu já disse, a democracia ateniense, ela é direta, tá certo? Ela é direta. Aí eu vou destacar rapidamente aqui a democracia, alguns aspectos da democracia ateniense. A democracia ateniense, ela é direta, ela é masculina, tá certo? Ela é masculina, ela é
exclusiva, porque aqui eu tenho a exclusão da mulher, eu tenho a exclusão do estrangeiro, eu tenho a exclusão do escravo. Eu tenho a exclusão dos menores, né? Porque é a partir de 21 anos. Então, ela é direta, como está aqui no texto, a participação intensiva nas assembleias. Ela é masculina, mulher não participa do processo, mulher está fora, já expliquei sobre isso para você agora há pouco. Ela é exclusiva. Então, ela exclui a mulher, o estrangeiro, o escravo e os menores. Tá? Então, aqui eu tenho 3 rápidas ideias da democracia ateniense. E aí eu tenho, na romana, dentro da república, eu tenho a república representativa, com magistrados eleitos. Então, analise aí a diferença entre uma e outra na participação política. Os critérios de cidadania. Então, como é a cidadania em Atenas? Eu tenho nascimento de pais atenienses. Aqui, tanto o homem quanto a mulher devem ser atenienses, devem ter nascido lá. Aí eu tenho exclusão de mulheres, escravos e metecos. O meteco que está aí no slide é o estrangeiro, tá, pessoal? Então, o meteco é o estrangeiro. Então, você tem esse primeiro critério. Então, é uma ideia de exclusão. Então, a democracia ateniense ela é exclusiva. Na Roma antiga, eu tenho um sistema, hierárquico expansivo, com possibilidade de ascensão social. Já na Roma há essa possibilidade. E aí eu já dei o exemplo, a plebe conseguiu ascender a cargos. Certo? Enquanto Atenas priorizava a participação direta e igualitária, dentro dos limites de sua definição restrita de cidadão, que eu tenho, quando eu defino o que é ser cidadão, eu tenho uma definição restrita. Roma desenvolveu um sistema mais pragmático e inclusivo, adequado às necessidades de um império em expansão. O modelo ateniense enfatizava a qualidade intensiva de participação, enquanto o romano a extensão territorial e na integração gradual dos povos conquistados. O que significa isso? Na Grécia, na Atenas, a qualidade intensiva, ou seja, a ideia de excluir, restringir, limitar quem é ou não cidadão dentro de Atenas. Já na sociedade romana, o foco é a extensão territorial, a ideia expansionista, imperialista. E aí, nesse aspecto, eles vão olhar para membros dos povos conquistados e anexar os territórios. Aí, depois de anexar os territórios, eles vão constituir o direito de cidadania romana a esses que não são latinos, vamos colocar assim, que não são nascidos na Itália, mas são nascidos em outros territórios anexados pelas guerras de conquista, e a nobreza desses territórios conquistados, ocupados e explorados seriam convertidos em cidadãos romanos. A aquisição da cidadania romana, que era interessante, essa tal cidadania romana, que dava a todo aquele que tinha esse documento, essa identidade romana, de andar em todos os territórios romanos livremente, apresentando onde chegasse o documento de cidadão, e ele tinha certos direitos que eram-lhe garantidos, certo? Que eram-lhe garantidos. Legados antigos para a democracia contemporânea. Então, aqui nesse slide, a gente vai trazer algumas reflexões, algumas influências
do que os gregos e os romanos deixaram para nós nos dias de hoje, certo? Eles deixaram para nós nos dias de hoje. Então, o primeiro seria alguns princípios fundamentais. Os conceitos de igualdade perante a lei, o conceito de participação popular, responsabilidade dos governantes, que são desenvolvidos na antiguidade, continuam sendo os pilares das democracias hoje. Então, primeira ideia, igualdade perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Esse é o primeiro princípio fundamental de democracia, de cidadania. Todos são iguais perante a lei. Não é? A ideia de participação popular. Todos têm o direito de participar das decisões políticas dentro da cidade-estado, no caso de Atenas, dentro da sociedade romana. A questão da responsabilidade do governante. Então, o governante tem responsabilidade, ele não pode tomar decisões sozinho, ele não pode ser um autocrata. Então, o governante não pode tomar decisões sem solicitar conselhos, se tiver um conselho, e esse conselho de anciãos ou um conselho de senadores. Não é? Ele não pode fazer algo sem pedir não autorização, mas conselho, articulação. Então, a ideia de responsabilidade pelos gastos a partir dos impostos cobrados. Então, isso deveria ser revertido para o bem-estar da população, certo? Os romanos depois vão perder um pouco disso, porque eles vão pegar muitos dos impostos lá que eles cobravam e vão transformar em pão e circo. E isso é um dos motivadores da queda do Império Romano. Quando a gente estuda a queda do Império Romano, um dos fatores que aparecem lá além de corrupção, incompetência dos imperadores, guerras civis, não é? O levante dos povos que eram dominados pelos romanos, os povos conquistados, instabilidade nas fronteiras, os gastos excessivos, não é? Do Estado com os jogos de pão e circo que eram dados à população para que a população não tivesse tempo de se organizar, de pensar, de fazer algum levante, organizar alguma revolta. Então, é uma política que o Estado romano vai adquirir lá na frente, e isso vai ser um dos pontos que explicam a queda de um mundo, né, do mundo romano, por conta da irresponsabilidade daqueles que vão assumir o poder, que mais tarde deixarão de ser os cônsules e passarão a ser os imperadores. Certo? Então, 3 situações aqui que eu destaco para você. O segundo conceito fundamental é a representação e participação. Então, no modelo romano de representação, influenciou os sistemas republicanos modernos, enquanto a democracia direta ateniense inspira mecanismo de participação cidadã nos dias de hoje. Certo? Então, a ideia de representar, alguém representa a plebe ou alguém representa o povo. Na Roma teve esse momento interessante quando a plebe passou a ser representada pelo tribuno da plebe, que era um patrício, em um primeiro momento, que representava a plebe em todos os aspectos. Ele tinha, inclusive, a ideia do voto de Minerva. Ele tinha o direito de um voto único, em que se alguma decisão dentro do Senado fosse tomada e essa decisão prejudicasse a plebe, ele com um voto apenas o dele, ele derrubava aquilo e aquilo não se concretizava. Isso é uma representatividade muito forte. Mais tarde, plebeus passam a ocupar os cargos de tribunos, né? Os tribunos representantes da plebe. Então, um homem representando toda uma categoria social. Isso é a representação que Roma nos traz. A ideia de participação é o direito de um plebeu, por exemplo, ser eleito cônsul, ser eleito questor ou ser colocado no mais alto cargo de liderança de uma legião. Não é? Júlio César era plebeu antes de imperador. Júlio César já não poderia mais ser chamado de plebeu, ele poderia ser chamado da categoria dos homens novos, né, que surgem. No contexto de Júlio César,
a República já estava em processo de crise. Então, quando eu chego nesse momento, que vai ser a transição da República para o Império, eu tenho a plebe participando de altos cargos, né? E muitos desses antigos plebeus, que agora são os homens novos, são nobres nobiliários, né? E ele pode ser colocado dentro desse processo, ele pode ter nas origens lá atrás, mas no momento que ele está, ele já tem posição, ele é líder de legiões, ele inclusive lidera as guerras na Europa contra a Gália, por exemplo, ele vai conquistar a Gália, e a partir das ideias que ele tem dos movimentos dos primeiros plebeus, ele vai tentar estabelecer uma reforma administrativa dentro da República. Dentro dessa reforma, ele então se estabelece como um protetor da própria República naquele momento, ele se coloca como uma espécie de ditador. O ditador era uma função em que um político assumia o poder num período de crises, que acontecia também em Atenas. Atenas elegia um ditador quando havia crise na sociedade. Os romanos também vão ter um pouco desse aspecto de organização do poder, tá certo? E, além disso, dentro do próprio Senado, nós não teremos somente a participação de patrícios. Nós vamos ter a participação de plebeus que enriqueceram, de plebeus comerciantes, né, da chamada nobreza nobiliária, e que vão estar juntos debatendo sobre os caminhos da República. Caminhos esses que mais tarde se perderiam com a ascensão de Otávio, sobrinho de Júlio César, e aí ele estabelece o império, né, submetendo o Senado às suas ordenanças, criando a terceira fase da história da Roma Antiga, que vai do ano 27, ou do ano 27, ou do ano 31, alguns colocam, desde o Principado de Júlio César, já se fala nessa ideia de Império Romano, mas a história oficial data do ano 27, especificamente, até o ano 476. Tá certo? Para você ver que a plebe, depois de vários movimentos de luta por direitos, ela vai ter o acesso a uma posição política de destaque dentro da própria sociedade romana. Certo? Institucionalização. As instituições antigas, como senados, assembleias e tribunais, foram adaptadas e incorporadas aos sistemas políticos ocidentais, mantendo suas funções essenciais. Aqui é uma ideia de organização do Estado moderno, organização do Estado nacional contemporâneo. Então, esses três aspectos aqui nos trazem a concepção da construção justamente disso. Os modelos clássicos também nos alertam para desafios contemporâneos. A exclusão de grandes parcelas da população da cidadania plena na antiguidade ecoa nos debates atuais sobre inclusão política, direitos de minorias, participação democrática efetiva. A democracia não é apenas um sistema político, mas uma forma de vida baseada no respeito mútuo e na participação ativa dos cidadãos. Não é? Então, essa reflexão é baseada justamente nesses dois exemplos clássicos das sociedades antigas, atenienses e romanos. Compreender estes legados antigos nos permite avaliar criticamente nossas instituições democráticas atuais, identificando tanto os progressos alcançados quanto os desafios que ainda precisamos enfrentar para construir sociedades mais justas e participativas, que é o desafio contemporâneo atual. Certo, pessoal? E, certo no tempo, certo no horário, a gente concluiu com você o tema Cidadania e Democracia na Antiguidade, na aula de hoje. Leia a nossa apostila que foi para você juntamente com esse material. Depois nós vamos resolver os exercícios que também foram enviados para você, para fazermos uma revisão dessa temática. Tá certo? Espero que você curta, compartilhe, comente a nossa aula de hoje. Eu deixei aqui no quadro, se você percebeu, né, o meu endereço do Instagram, @guaraci_pastana. Me acompanhe lá, que lá a gente faz algumas contribuições também para o Enem, com algumas dicas rápidas para você se preparar melhor, para você ter mais segurança quando a nossa prova chegar em novembro.
Eu espero você na próxima aula. A próxima aula nós vamos falar da questão da construção dos direitos. A próxima aula é Estado e Direitos do Cidadão a partir da Idade Moderna, certo? Que vai ser o segundo aspecto deste tema que a gente está discutindo, que é formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado. Espero que você tenha aproveitado a aula, tenha prestado atenção nos conceitos fundamentais sobre cidadania e democracia lá na antiguidade, trazendo para os nossos tempos de hoje, e eu te vejo na próxima aula.